Essa semana a gente lê a última paraxá do Chumash Bereshit. A gente conclui toda a história dos nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, que é o tema principal do Chumash. E a gente conclui com o falecimento de Yaakov, Yosef, e termina a história das tribos. E aí Shemot começa já a história de Mitzrayim, Egito, etc. Então, para. Quem vem acompanhando as últimas parshiot e vê quando a Torá conta para gente que Bikesh Yaakov Leshev Beshalvah. Yaakov, há um tempo atrás, 22 anos antes, ele queria ficar tranquilo. Já passou pela perseguição do irmão, já trabalhou com o sogro, tanto tempo. Agora, ele queria descansar. E aí, na verdade, começou a história dele. Aí foi Yosef, com os irmãos, foi vendido, toda aquela história. Começou também. Hã? Ali se aconteceu a intensidade. Aí que piorou, entre aspas. Mas na nossa paraxá, finalmente, depois que Jacó viu que Yosef estava vivo, reuniu com os filhos, agora ele tem os 17 últimos anos da vida dele, os melhores anos da vida dele. Tanto é que quando ele se encontrou semana passada, a gente se encontrou com o Paró. O Paró pergunta para ele qual a sua idade. Pergunta curiosa, o que você pergunta qual a idade? Tem um senhor aqui, você pergunta quantos anos você tem? O que você está querendo saber? Que ano que eu vou te internar lá no Moshe Zekeni? O que você tá? Quanto vai custar o seguro-saúde? Porque o Paró teve que assumir, né? Então, quanto vai me custar esse cara aqui? Quantos anos mais ele vai trazer prejuízo para nossa... Então, a ideia, na verdade, é que ele viu que quando Jacó veio para lá, Jacó deu para ele abrahar que o Nilo subia ao encontro do Faraó diariamente. Acabou aquela profecia que iria ter 7 anos de fome, na verdade, acabou com 2 anos. E aí ele perguntou, Yaakov, que bom, né? Eu espero que você dure bastante, porque quando você veio para cá, você trouxe brachot. Igual quando Yaakov tinha ido para a casa onde ele encontrou a Leá, Lavan, etc. Porque Lavan enganou ele. Bom, primeiro que ele gostava de enganar, fazia parte do trabalho dele. Mas a desculpa que ele usou para os residentes da cidade foi que ele disse que desde que Yaakov chegou aqui, a água foi abençoada. As águas lá foram abençoadas. Seja que a água provavelmente subia, ou era mais abundante. Então, ele convenceu a turma, vamos enrolar ele um pouco mais. Ele trabalhou 7 anos para uma, mas vamos garantir que pelo menos mais 7 anos ele continua aqui. Então, quando Yaakov ele se encontra com o Faraó, por que ele pergunta a idade? Porque ele olha para a cara de Yaakov, ele vê que tem uma pessoa, uma cara bem abatida, já vivida. Yaakov entende a pergunta dele. Yaakov fala para ele, olha, fala para ele a idade. Quem lembrar exatamente pode me falar. Mas ele logo fala, Meat, eu tive muitos anos, Shanim Raim, ele fala, eu tive anos ruins, anos difíceis, e por isso que eu estou com a cara tão abatida. Então, não se preocupa, tem margem ainda, vou vir para cá, tem ainda bastante tempo para eu viver. Você está preocupado, quantos anos vai ter de brachá? Eu ainda tenho anos a viver. Essa foi 130? Obrigado. Confere lá. Então, você pode, então, dessa dedução, você deduz que Yaakov realmente você conseguia ver na cara dele os anos de sofrimento, de choro pelo filho, de tudo aquilo que ele passou. Mas, finalmente, começa a nossa paraxá dizendo, vai ri Yaakov, Beretz Mitzrayim Shvayesre Shana. Yaakov, ele viveu, a linguagem viver, no sentido mais amplo, não só que ele sobreviveu, mas que ele realmente viveu. Tem uma vida maravilhosa, foi o ano que ele estava com a família reunida, já estava com a sua família construída, podia curtir os netos, podia realmente Leshev Beshalvah, tentar tranquilamente, não como a gente imagina que é a beira da praia, mas tranquilamente, como o tzadik realmente merece, que ele não tem nenhum tipo de sofrimento ou preocupação, e ele pode realmente servir a Deus com tranquilidade. Esse é o tema da paraxá, e a nossa paraxá vai contar como ele abençoa os netos, como ele abençoa os filhos, já prevendo todo o futuro que iria acontecer com o povo de Israel, e conclui com o falecimento dele, e o falecimento depois do filho dele, Yosef, e conclui aquela geração. Esse é o resumo da paraxá. Tem uma história famosa, que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, quando ele estudou essa paraxá, o professor dele ensinou exatamente o que a gente acabou de falar, de que os melhores anos da vida de Yaakov foram no Egito. E a pergunta que ele fez quando ele chegou em casa para o avô dele, ele fala, como que é possível? Yaakov, que é o escolhido dos patriarcas, Bechir Shebavot, aquele que a gente leva o nome dele, nós somos filhos Bnei Israel, como que os melhores anos da vida dele foram lá?
no Egito. O Egito era o centro da Tumá, o centro da impureza, o lugar mais baixo que tinha na Ervat Haaretz, o lugar mais baixo da terra, espiritualmente falando. Como que lá justamente ele teve melhores anos? Você esperaria que uma pessoa como Yaakov teria os anos dele aonde? Em Israel. Pelo menos em Israel. Se não for em Israel, que não seja pelo menos no Egito, que seria o pior lugar. E o avô dele, o Alter Rebbe, respondeu para ele, falou, olha, vamos ver o que a Torá escreve. A Torá diz que antes dele ir para o Egito, ele mandou o filho dele, Yehudá. Ele mandou o filho Yehudá na frente, e os nossos sábios interpretam para que ele mandou, para fazer lá uma yeshiva no Egito. Dentro do Egito, ele garantiu que tivesse o estudo de Torá. O que é curioso, na verdade, que Avraham, Yitzhak e Yaakov trouxeram para a gente o monoteísmo, contato com Hashem, etc. Quando eles foram para o Egito, os anos foram passando, o povo foi se assimilando. Ao ponto que quando Hashem foi salvar eles, a gente precisou dar para eles algumas mitzvot, de Brit Milá, achar os méritos deles de não terem mudado os nomes, a língua, porque todo o resto eles já tinham se assimilado, com exceção de uma única tribo. Quem foi? Levi, a tribo de Levi. Mas a proposta inicial do Yaakov era, eu vou ter uma yeshiva, era quem organizou essa yeshiva foi Yehudá, eles iam garantir que todo o povo ia se manter unido, ia se manter com o foco em Akadosh Baruch Hu. Infelizmente, com o tempo isso acabou não acontecendo, mas pelo menos um núcleo tinha lá que era a tribo de Levi. Mas inicialmente ele mandou Yehudá. E aí o Alter Rebbe explicou para o neto, ele falou, tendo lá uma yeshiva, tendo lá casa de estudos, mesmo no Egito, você pode conseguir ter os seus melhores anos. Essa é a história que ele conta. E essa história resume, na verdade, a vida de Yaakov, porque quando a gente olha para a vida não só de Yaakov, mas de todos os nossos patriarcas, não é uma vida de mar de rosas. Nenhum deles. Avraham foi testado inúmeras vezes, Isaac foi testado, Davi Amelech foi testado, todos os nossos grandes não tiveram uma vida, terminaram felizes para sempre, como conta as historinhas. A história da vida deles foi extremamente difícil. Mas Yaakov, ele demonstra para a gente com essa resposta que o Alter Rebbe explicou, de que mesmo os momentos mais difíceis, você pode tornar aquele momento não somente, puxa, consegui passar, ufa, deu para eu passar, deu para sobreviver no Egito. Você consegue pegar as piores situações e justamente nelas você vai realmente viver. Você vai ter a melhor época da tua vida. Essa é a explicação. Então, eu vi uma explicação muito bonita sobre o Halel. A gente lê o Halel no Rosh Chodesh, nas festas. Então, tem lá... pega um sidur para mim. Assim. Vou pegar ali dentro. Agora é interessante pensar numa yeshiva sem ainda ter recebido a Torá. Né? Sim, mas a yeshiva você já tinha já desde os filhos de Noah. Eles foram os primeiros a abrir a yeshiva. Shem e Ever, eles estudavam o conhecimento divino. Porque Hashem passou para Avraham Avinu principalmente, mas também já para Adam e Noah. A gente sabe que eles estudavam Torá. Tanto é que Noah está escrito na Torá, olha, os animais puros, você tem que levar 7 pares. Que animal puro? Animal kasher, mas que kasher? Não tem kasher ainda. Ele naquela época ainda nem podia comer carne. Até após o dilúvio. Então, aqui, nossos sábios concluem que Deus dava a Torá. Ele já tinha o conhecimento da Torá. Então, o Alel, ele fala para a gente o seguinte, Odecha Hashem, agradeço a você, Hashem, a gente canta essa parte, não, Odecha. Então, Odecha, desculpa, Kianitani. A gente fala para Hashem, obrigado, Hashem, que você nos fez sofrer. Inui é sofrimento, nos afligiu. Vaterili Lishuá, e você foi para nós a salvação. Como você agradece a Deus pelo sofrimento? Você devia agradecer a Deus quando? Obrigado, você me salvou. Então a explicação é, eu agradeço a Hashem pelo sofrimento, porque ele me trouxe a salvação. Às vezes, você acha que o sofrimento, bom, Hashem me livra dessa. Você fez um erro de percurso, você me deixou na mão, ufa, rezei, você me salvou dessa. Não. Não teve erro nenhum de percurso. O erro, na verdade, foi a possibilidade que você teve de você poder se conectar com Hashem, descobrir a sua conexão de emuná mais firme, Vatihiri Lishuá, e esse sofrimento foi a minha salvação. Aí tem uma parte muito bonita. Even Ma'asu Abonim. A pedra que os construtores, Bonim são aqueles que constroem, Ma'asu, Mazelim Os, não, rejeitaram, odiaram. Tem uma pedra, você quer construir um edifício,
E aí você chega lá, na hora que você vai fazer, escavar, você não tem como. Tem uma rocha lá inquebrável. O que você vai fazer? Você quer abandonar o teu projeto. Então, os construtores, eles odiaram essa pedra. O que eu fiz? Haitaleroshpina. Ela se tornou a pedra fundamental. Ao invés de eu falar, bom, essa pedra está me atrapalhando, o que eu faço? Eu transformo ela o edifício. Essa pedra que eu achei que era um obstáculo para eu poder construir, na verdade, eu já tenho aqui a matéria-prima. Eu pensei, não sei se não vai chegar no ouvido do exército, todo mundo aqui acha que Israel, pelo menos, acha que é primeiro-ministro, mas ao invés de destruir os túneis que estão lá, de repente Israel podia aproveitar eles para usar de alguma forma, para manter a segurança lá. Mas a ideia é que quando você tem um empecilho, você acha que um empecilho, na verdade, está aí a tua mina, está aí a tua maneira que a Hashem te deu para você poder construir através dela e com ela. Não é para você falar, bom, encontrei um outro lugar para construir. Eu consegui construir apesar da pedra. Aí ele fala, eu transformei essa pedra como a pedra fundamental. E aí eu reconheci que Meta Hashem Aitazot. Eu reconheço que isso veio de quem? De Hashem. No início, quando eu encontrei a pedra no meio do caminho, eu achei que alguém atrapalhou o plano de Hashem. Eu queria servir a Deus, eu queria fazer tudo certinho, e aparece uma pedra no meio do caminho. Agora eu reconheci que foi uma bondade que Hashem fez. Ele colocou a pedra para mim, e eu consigo reconhecer o Niflaot, as maravilhas, com os nossos olhos. E aí eu termino dizendo, esse é o dia que Hashem fez, Nagila, Nismecha, eu vou me alegrar, me regozijar com ele. Então aqui você vê a ideia que Yaakov Avinu transmite para a gente que no Egito, no pior lugar, é lá justamente que Hashem deu para ele os melhores anos da vida dele. Quem imaginaria? Talvez em Eretz Israel seria o melhor lugar. Mas justamente lá que ele foi sustentado pelo filho, Yosef parou e falou, olha, fica tranquilo, eu pago o teu aluguel, eu pago o teu seguro-saúde, você está tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Ele tinha segurança física, segurança espiritual, porque ele estava agora estudando o Torá. Então essa é uma das grandes mensagens de Vaychi Yaakov. A gente consegue ter Vaychi, a gente consegue viver, e viver muito bem espiritualmente falando, mais do que fisicamente, além do fisicamente, quando a gente enxerga que a Hashem ele dá para a gente oportunidades, mas para você poder olhar para a pedra e saber que ela não é um empecilho, você precisa Bet Yehudá, Shalach, Tefanav, Goshna, você precisa do Yehudá para ensinar para você a Torá. E sem a Torá você não vai conseguir enxergar. Sem a Torá você não vai conseguir transformar a pedra, que era um empecilho, em algo que seja realmente a fonte da sua salvação. Esse é o resumo. Como dice, a vida sin problema no tem graça. Quando Yaakov Avinu reuniu os filhos, ele chega e conta, eu vou contar para vocês o futuro. Imagina, vem aqui, eu vou contar, tem a bola de cristal, vou contar qual é o seu futuro. Quem não viria? Chega na hora, começa a falar outras coisas. Mas peraí, você me enganou, você vendeu o ingresso, falou que ia contar para mim o futuro, chamou todos, imagina, para chamar os filhos e netos não era tão fácil. Você conhece aquele pai que liga para o filho, descobri que eu estou com aquela doença, tá complicada a situação. Tô pegando um avião, tô indo para aí agora. Liga para o outro, conta a mesma coisa. Depois a esposa estava escutando, falou, o quê? Você não me contou nada. Falou, não, só quero juntar eles para casa em Pesach. Senão ninguém vem. A história eu só mãe vamos separar. Ah, separar. Isso aí hoje já não impressiona mais. Já não é suficiente. Demorou. Demorou. Então, Yaakov, ele juntou, ó, vou contar para vocês que dia Mashiach vai chegar. E deu branco. Na hora que ele foi contar, deu branco. Então, a história é cumprida, mas basicamente a pergunta é, por que ele iria contar a data que Mashiach chega? Afinal, o próprio Talmud diz que tem 3 coisas que a gente não tem ideia, nunca vai saber. O dia do nosso falecimento, o dia que Mashiach vai chegar, como a gente vai se sustentar. Se eu te contar o dia que você vai falecer, você tira todo o objetivo da vida. Se eu te contar que dia Mashiach vai chegar, não tem sentido. Porque se está muito longe, então a pessoa vai falar, bom, não é comigo mesmo, então não vou fazer muito esforço para que ele chegue. Se está muito perto, bom, está garantido. Certo? Também não precisa fazer muita coisa, já está garantido. Então, qual é a resposta? Então, por que ele quis contar? E se ele quis contar, ele tinha um bom motivo. Então, por que Deus tirou isso dele? Então, vamos supor, ele ia contar, olha, Mashiach ia chegar no dia 17 do mês de Tevet de 5.784. Ele ia contar para eles. Se eu tivesse lá e falar, esse
esse Mashiach vai demorar muitos anos. Ainda ele vai contar para a gente o que vai acontecer até que chegue. O que eles fariam? Iam desistir. Então, será que Yaakov queria contar para eles isso? Olha, vai demorar ainda 3.000 anos, mas vai chegar. Ó. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Daqui 3.000 anos. Tem sentido? Então, é claro que Yaakov não ia contar isso para eles. O que Yaakov ia contar para eles era outra coisa. Está escrito que quando eles saíram do Egito, se eles tivessem mérito suficiente, Mashiach teria chegado naquele momento. Hashem, ele, na verdade, parcelou. A Geulah deveria ter sido, quando eles saíam do Egito, iam para Israel. Não tivessem pecado, ia construir o Beit HaMikdash e resolveu tudo de uma vez só. Só que não tivemos o mérito suficiente, então Hashem precisou parcelar. Teve a primeira Geulah e depois temos os passos até chegar na futura Geulah. Então, o que ele ia contar para eles, na verdade, ele fala, olha, daqui, na época era 200 anos, pouco menos, daqui 183 anos, a Mashiach vai chegar. Demora, mas não é tanto. Na época eu já vivia um pouco mais que hoje. Se eu não ver, meu filho vai ver. Então, o que você iria fazer? Bom, tá perto, então vamos acelerar. Vamos fazer mitzvot. Se você chegar a falar para o filho, olha, aguenta mais 20 anos, Mashiach vai estar aí. Não se assimila aí com os egípcios. Tá bom, dá para aguentar. Se eu não ver, pelo menos meu filho vai ver. Tá bom, dá para aguentar. Então ele tinha um bom motivo. Ele, na verdade, ia garantir, se ele dissesse para os filhos, olha, Mashiach vai chegar na data que vocês saírem do Egito, que era a data prevista, Mashiach teria chegado. Porque eles não teriam se assimilado, teriam se mantido firme o suficiente, e Hashem tiraria eles de lá, direto para Israel. Acabou. Então ele tinha um bom plano. Ele era o Yaakov Avinu, estava preocupado com os filhos, preocupado com o futuro. Deixa eu contar para eles, vai ser um incentivo e uma garantia. Então o motivo que ele queria contar, agora está claro. Por que Deus tirou isso dele? Não tirar o livre-arbítrio. Ele queria todas as histórias. Deus queria enrolar, né? É isso aí. Exatamente. Então, tiraria, apesar que Yaakov não iria tirar totalmente o livre-arbítrio, mas ia dar uma grande ajuda para a gente. Ia dar um grande incentivo. Quem quiser pecar ainda, Mashiach não tinha chegado. Podia ainda pecar, mas você tinha um norte muito claro, muito definido. Se Yaakov vindo prometeu, você tem certeza absoluta, você não vai ficar na dúvida. Então, toda a ideia de Mashiach a gente fazer por merecer. Que é a ideia de Purim, de Hanukkah, ver o nosso auto-sacrifício, etc. Então, a Hashem falou, não, a tua ideia é muito boa, mas você vai estar estragando as regras do jogo aqui. As regras do jogo é que cada um faça por merecer. Então, não vai contar para eles eles façam por merecer. Mas hoje, que já passou tantos anos, já fizemos o suficiente, mais que o suficiente, e só para concluir uma coisa bonita, uma coisa muito bonita, que se a gente às vezes para, não, deixa eu fazer mais mitzvah, porque a gente vai ver que a gente não merece ainda. Se o Mashiach não chegou, quer dizer que a gente não merece. Mentira, não é merecimento. Merecimento a gente já tem suficiente. Já temos muito merecimento. A gente já fez muita coisa ao longo do Galut, todos os pecados se anulam com o tempo. As mitzvot continuam. Já tivemos muitas mitzvot e continuamos fazendo. E cada mitzvah que a gente faz hoje, quando foi a última vez que Deus falou com a gente? Faz quanto tempo? Deu uma ligação, falou, tô aqui, quanto foi? 3.300 e... Tamo bem, vai. Para a última ligação ainda a gente lembrar dele, não tá nada mal. Então, Baruch Hashem, estamos bem. O que falta para a gente? A pergunta é se a gente está pronto. Se a gente merece, não tem dúvida. Mas se está pronto? Você está pronto para viver em paz? Você está pronto para parar de brigar? Você está pronto para viver uma nova realidade? Então não é uma questão se a gente merece ou não. A questão é se a gente está preparado e a gente já está se acostumando a viver nessa época. E por isso o Rebbe falou muitas vezes, a frase que já foi falada, o Talmud já disse que todas as datas previstas para Mashiach já passaram. O Rebbe anterior falou que toda a Avodat Birurim, todo o serviço de você separar o bem do mal já foi feito. Beleza? Então, e cadê? Agora o que a gente precisa é começar a viver já como que se vai ver na época de Mashiach. Então, você tem alguém que você não gosta dele, sabe o quê? Quando Mashiach chegar, não vou ter mais essa briga com ele. Já deixa eu viver hoje em dia igual que vai ser daqui a pouquinho. A gente realmente colocar já as roupas do Shabat. A gente já realmente está pronto, não as roupas físicas, mas as roupas espirituais. Começar a agir realmente como a gente já está numa época onde a revelação de Hashem está aqui. E é isso que a gente precisa. Se não chegou ainda, quer dizer que a gente precisa um pouco mais disso. Então não é merecimento, e sim a gente viver de acordo. Ok, o Tchau a todos. Não é um momento oportuno para chegar. Não é um momento oportuno. Passou já. Não. Já está atrasado. Não, ele não vai fazer a relevida.